Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Estoduto, eu sou terapeuta holística, trabalho no espaço Alma em Florescer em Porto Alegre e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre uma das ferramentas que eu trabalho, que é a terapia floral, certo? Então, eu trabalho com dois sistemas florais, existem muitos sistemas florais, mas eu trabalho com dois deles, que são os florais de Bach. Estes aqui são 38 essências diferentes, e os florais de Saint-Germain, que são estes aqui, que são 89 essências, tá? E o que difere cada uma dessas 89 essências e cada uma destas 38 essências, tá? Cada uma delas é preparada a partir de uma diferente flor, tá? Ou planta. E cada floral desses traz consigo, traz dentro deste frasco o campo de força e todas as qualidades positivas daquela flor, certo? Cada sintonizador, né, no caso dos florais de Bach foi o Dr. Eduard Bach, que é um inglês, e no caso dos florais de Saint-Germain é a Neide Margonari, uma brasileira. Cada sintonizador percebe e canaliza para que cada floral serve, certo? Observando a assinatura da planta, que é a raiz, o caule, as folhas, as flores, as sementes, o comportamento dela na natureza. Então, e aí ele tem uma percepção e uma canalização sobre para que serve aquele determinado floral, tá? E o que acontece quando a gente toma cada floral destes, né? A parte positiva da flor, ela entra em ressonância com esta mesma parte positiva que existe dentro de nós. É como se ela resgatasse aquela qualidade de dentro da minha alma, tá? Então, a minha personalidade, por exemplo, não tem muita paciência. Se ela não tem muita paciência, o floral em patins, ele vai resgatar da minha alma a virtude da paciência, certo? E vai puxando, vai puxando, vai puxando e vai inundando o meu ser com as qualidades que eu estou carente naquele momento, tá? E existem florais para uma infinidade de emoções, de sentimentos e de situações, tá? Tudo depende do que a pessoa precisa naquele momento. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês terem ideia de para que a gente usa os florais, né? E do quanto a diferença entre cada um deles e como muitas questões nossas podem ser trabalhadas utilizando a terapia floral, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o floral chamado Beach. Ele é um floral de Bach. E ele trabalha aquelas pessoas que são muito críticas, tá? Muito críticas, crítica excessiva e que está sempre fazendo aquela crítica nas pessoas que estão em volta delas, uma crítica exagerada, né? Muitas vezes por quê? Por ver mais o lado negativo daquilo que está acontecendo do que o lado positivo. E isso pode também, essa crítica também pode ser relacionada, por exemplo, à situação da vida que ela está vivendo e também pode ser em relação a pessoas, tá? E também pode ser em relação a ela própria, tá? Então, para pessoas muito críticas. Este outro floral aqui, por exemplo, é o Cerato. Também é um floral de Bach, tá? Para que ele serve? Ele serve para tratar a nossa porção, a nossa parte que é insegura, tá bom? Então, o que ele trabalha? Ele trabalha as pessoas que não confiam na sua própria sabedoria, na sua própria intuição, né? Naquilo que está dentro dela, né? Então, elas acabam muitas vezes precisando da opinião das outras pessoas. E então, o que o floral trabalha? Ele auxilia a pessoa a se conectar com a sua verdade interna e a ter segurança na sua verdade interna, certo? E naquelas coisas que ela sabe, mas parece que ela precisa de validação, tá? Então, ele vai nos tornando mais seguros.
Um outro floral que eu queria mostrar para vocês é o Mimulus. Esse é um dos florais mais conhecidos dos florais de Bach, que trabalha o medo, né? E para muitas situações da vida da gente, ele é muito importante, porque muitas pessoas encarnam já, né, com medo, né, de muitas questões, medo muitas vezes até dos desafios que elas sabem que elas vão enfrentar, tá? Então, qual é a virtude que ele trabalha? É a nossa coragem, tá? Então, todas as situações da vida em que a gente precisa ter mais coragem, a gente usa o Mimulus, tá? Ou quando a gente está sentindo muito medo e medo de coisas concretas, tá? Então eu tenho medo de falar em público, eu sou muito tímido, eu tenho medo de animais peçonhentos, eu tenho medo de assalto, eu tenho medo de roubo, eu tenho medo que entrem na minha casa, eu tenho medo... Então são medos concretos, tá? Medos que a gente consegue definir, tá? Então ele vai trabalhar justamente essa nossa parte, que é a coragem, tá? Vou falar um pouquinho dos florais de Saint-Germain. E aí então, abundância. Este floral, então, ele trabalha, como o próprio nome diz, a nossa prosperidade, tá? Quando nós não temos confiança e não temos conexão com o divino, de que vai ficar tudo bem, de que nós seremos providos, né, pela abundância divina de tudo aquilo que é nosso por direito, certo? Quando a gente não crê que existe esta abundância e essa prosperidade no universo, né, para nós, então o que o abundância faz? Ele nos conecta com esta atitude próspera, nos conecta com a abundância do universo, né? E trabalha também a nossa fé de que essa prosperidade existe e existe para nós, tá? Então abre para nós toda essa possibilidade e essa conexão, tá bom? Outro floral que eu quero mostrar para vocês é o Pinheiro Libertação. É um floral de Saint-Germain. Este floral, ele trabalha vidas passadas, certo? Ele é um floral muito importante quando nós temos questões de vidas passadas ainda presentes na vida atual, tá? Eu trabalho também com psicoterapia reencarnacionista, tá? E com investigação do inconsciente, que é a regressão terapêutica, né? E eu percebo isso muito nas pessoas que eu atendo, né? Como o passado ainda está presente na vida atual, e quando o passado é de outras vidas, a pessoa sente as emoções de forma muito intensa e não sabe por quê, tá? Um exemplo é o medo, o pânico, né? Ela pode... e aí várias outras sintonias, tá? Muitas outras sintonias. Sintonias, por exemplo, com uma situação traumática, com uma situação de guerra, uma situação de abuso, e aí a pessoa traz isto, né, no campo energético dela, tá bom? Então o que o Pinheiro Libertação faz? Ele faz uma limpeza nessas nossas camadas de vidas passadas, tá? Então, eu mostrei aqui para vocês 5 florais diferentes, só para vocês terem uma ideia do quanto os florais podem atuar de forma muito diferente e sempre trazendo para nós essas virtudes e essa informação dentro do campo energético, no nosso campo energético, buscando estas virtudes dentro da nossa alma, né? E fazendo as curas necessárias da nossa alma, tá? E isso é uma das questões mais importantes que eu acho do floral, porque a terapia floral, ela trabalha na alma, certo? Ela trabalha de dentro, digamos assim, né? Para o físico. Então, ela sempre vai trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que isso se reflita no físico, certo? E aí eu me sinta melhor, tá? E é uma ferramenta maravilhosa. A grande maioria das pessoas que eu atendo, eu utilizo esta ferramenta, eu utilizo a terapia floral, tá? Porque os resultados são maravilhosos. E eu percebo isso, os relatos que as pessoas me trazem é de que a vida delas está totalmente diferente, que muda de um mês para o outro,
que elas sentem muita diferença na vida delas, então isso eu vejo o tempo todo. E é por isso que eu confio tanto, né, nessa ferramenta maravilhosa que me auxilia como terapeuta e auxilia também todas as pessoas, grande parte das pessoas que eu atendo, tá? Então, se você quiser conhecer mais sobre a terapia floral, eu ministro cursos de florais de Bach e também os cursos oficiais dos florais de Saint-Germain. Eu sou practitioner dos florais de Saint-Germain, que são professores autorizados pelo sistema a dar os cursos. E esses cursos podem ser feitos por qualquer pessoa, tá? Pode ser feito por terapeutas que queiram usar essa ferramenta, como pode ser feitas também por qualquer pessoa que deseje aprender sobre esta ferramenta e usar com seus familiares, com seus amigos, consigo, porque realmente é uma ferramenta maravilhosa. E além disso, eu também atendo com terapia floral, atendo presencialmente e agora, em função do coronavírus, eu estou atendendo online, certo? Então, o atendimento é igual a um atendimento presencial. Nós conversamos sobre as questões da pessoa, eu indico os florais e se a pessoa estiver na minha cidade, ela busca comigo os florais, e se ela estiver em uma cidade distante, ou eu envio os florais ou ela manda manipular, então em uma farmácia de manipulação da sua confiança, tá bom? Eu poderia ficar aqui muito tempo falando para você sobre os florais, porque eu sou realmente apaixonada por eles, tá? E espero que tenha esclarecido um pouquinho, né, sobre essas essências, o que elas fazem, né, e como elas podem agir. E se você quiser mais informações, tem o meu e-mail aqui embaixo e tem também o meu telefone e meu WhatsApp para marcar consultas e se vocês quiserem também saber mais informações. Também aqui embaixo estão as minhas redes sociais, tá? Tanto o meu Instagram quanto o meu Facebook, para vocês acompanharem então a agenda de cursos, né, e as postagens, tá bom? Um beijo, um abraço para todos.